Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto. Nós vamos elevar ao nosso Deus a nossa oração. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, a comunhão contigo, perdão de nossas faltas, de tudo aquilo que pode não estar te agradando e guiando-nos pelo teu caminho de vida eterna. Pedimos uma bênção a todos aqueles que participam deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor, invocando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aperfeiçoamos a nossa comunhão com o louvor de clamor. Estaremos agora cantando mais um hino de glorificação, de louvor ao nosso Deus. Como é forte ouvir, como será o fim, o momento chegará, o clamor da meia-noite se ouvirá. A igreja fiel
Glória a Jesus. Estaremos agora cantando um louvor juntamente com as nossas crianças, com o louvor do seu inário. Louvado seja o nome do Senhor. Convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias ou, se houver dificuldade, acompanhar na tela o texto da palavra desta noite, que está em Lucas, capítulo 19, do verso 41 ao verso 44. A palavra do Senhor diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, também ao menos, neste teu dia, o que a tua paz te pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao nosso Deus que abençoe esse momento da sua palavra. O nosso assunto é Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Nós estudamos Israel porque Israel contém profecias a respeito da volta de Jesus. Lembramos aqui, assim como o cristianismo é muito grande, envolvendo várias religiões, mas existe um povo fiel a Deus pequeno. Israel também funciona assim. O povo de Israel é muito grande, mas o Israel fiel, o bíblico, é pequeno. Nós não estamos nos referindo ao Israel que está lá nas guerras, estamos referindo ao Israel da palavra de Deus que contém profecias para nós. Esse assunto foi abordado no Trombetas e Festas, foi abordado em várias lives que aconteceram. Nós vamos procurar entrar em alguns detalhes, já que estamos falando para a igreja, em alguns detalhes maiores a respeito deste assunto. Até neste momento, nós estamos botando um mapa um pouquinho mais detalhado para facilitar o entendimento dos irmãos. Israel esperava o Messias. O Messias era o Salvador de Israel. E a palavra de Deus inteira fala a respeito da vinda deste Salvador. Israel enxerga este Salvador como um rei com exército. É o maior foco de Israel, porque Israel está oprimido pelas nações há muito tempo e hoje estão vendo as guerras que estão acontecendo. Eles clamam pela chegada do Messias que vem trazer a paz ao povo de Israel e a devolução de suas terras. Isso desde a antiguidade, desde a vinda de Jesus homem. Quando Jesus homem veio, eles tinham exatamente essa visão que permanece até hoje. Eles esperam o Messias Salvador. Mas a palavra de Deus fala de outro atributo do Messias, que é o Messias remidor, que não veio para fazer essas guerras, que veio para comprar o restante do mundo que estava sem Deus para o nosso Pai Celestial. Alguns detalhes mais nós iremos dar. Por isso, por esta razão desse foco de Israel no Messias Rei, ele não aceitou Jesus no outro atributo que ele veio, porque ele não veio como esse rei poderoso, cuja maior referência para Israel é o rei Davi, porque o rei Davi
conquistou todas as terras, venceu todos os inimigos e também estabeleceu a obra de Deus, colocou todo Israel na presença do Senhor. Então eles esperam esse Messias, não é? Quando Jesus veio, Jesus homem veio, ele veio com aquele atributo não do rei, mas dentro do plano de Deus para a salvação do mundo, não somente Israel. E a palavra, o profeta Isaías fala desse atributo do Messias. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno dentre os homens. Jesus chega na entrada triunfal, que é a entrada em Jerusalém, a entrada profética, porque ele esteve várias outras vezes em Jerusalém, mas esta era a qual da palavra falava que ele viria como o Messias para Israel. Ele veio para Israel. Então ele chegou na semana da Páscoa, porque também era profético que ele chegasse na semana da Páscoa, porque ele iria cumprir nele todas as profecias da Páscoa. A principal era o cordeiro que era dado para a salvação dos primogênitos. Em Israel, os primogênitos foram livres ou livrados da morte. E o Senhor Jesus veio também como cordeiro para nos dar a vida eterna. Então, esse é a principal profecia da Páscoa. Mas tem outros elementos da Páscoa que se cumpriram nele. Ele veio de Jericó, chegou em Betânia, ele chegou no sábado, e a sua entrada daria no domingo, no dia seguinte. Como que sabemos isso? Porque em João 12 diz que 6 dias antes da Páscoa ele foi a um jantar em Betânia. Fazendo as contas, a Páscoa caía sempre no dia 14 do primeiro mês, sexta-feira. Então, fazendo as contas, domingo foi a entrada triunfal. Ele saiu de Betânia, chegou fazendo uma representação. Digamos que aqui está o Monte das Oliveiras, a cidade de Jerusalém está do lado de cá, e do lado de cá está uma cidadezinha ao pé do Monte das Oliveiras chamada Betfagé. Ele saiu de Betânia, muito próximo, e chega em Betfagé, os discípulos providenciaram um jumentinho, porque a palavra dizia que o rei viria montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele sobe, quando ele desce o Monte das Oliveiras, objeto do texto que lemos, ele avista a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade conquistada por Davi, cheia de revelações, onde Davi estabeleceu o culto, onde o templo a Deus foi construído e representava Israel na sua plenitude. Quando ele viu a cidade e o templo, ele chorou, porque ele sabia que ele veio para o seu povo Israel, mas Israel não iria aceitá-lo, não iria nem reconhecê-lo como Messias. Israel esperava ardentemente o Messias, e ele estava lá. Israel não iria reconhecê-lo. E ele disse, então, as palavras que lemos, que eles não conheceram o tempo da sua visitação. Deus preparou aquele dia para eles, a vinda do Messias, e eles não conheceram. E por que não conheceram? Porque eles não esperavam um homem simples, sem aparência, montado num jumentinho. Eles esperavam um rei, montado num cavalo de guerra, com roupas reais e com exército do lado, com o objetivo de tomar as terras de Israel, restabelecer o reino de Israel. Mas, profeticamente, não era este o momento, embora que Israel só enxergue dessa forma. E por isso ele não aceitou Jesus como seu Salvador. Rejeitou a Jesus e o Pai Celestial rejeitou a eles. Quando o Pai Celestial rejeitou a Israel, admitiu a sua presença
o restante do mundo que estava sem Deus, chamados gentios, as outras gentes que não são Israel. E fez um acordo com eles. Na semana da Páscoa, quando Jesus fez a ceia, ele fez um novo acordo com a casa de Israel, que não o aceitou. O acordo foi com Israel? Foi, mas não só com Israel, mas com todos aqueles que haveriam de crer no seu nome, porque Israel buscou a justiça de Deus pela lei e impondo a sua própria justiça, e Deus abriu oportunidade para aqueles que seriam justificados pela fé, pela graça de Deus, sem merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Essa foi uma primeira profecia de que Israel seria rejeitado. No dia seguinte, isso foi no domingo, no dia seguinte, Jesus voltou a Betânia, pernoitou lá com os discípulos, e fazia isso todos os dias da semana. Quando ele desce o Monte das Oliveiras, encontrou uma figueira e não encontrou nela frutos. E disse, o texto está aqui na tela, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. A figueira, na Bíblia, tipifica, representa o povo de Israel, a nação de Israel. Então, outra profecia, dizendo que Israel foi rejeitado. A figueira secou, ou seja, Israel saiu do plano profético de Deus, porque iria dar lugar à igreja, que iria entrar no plano profético de Deus. Mais adiante, quando Jesus estava com os escribas e os fariseus, por sinal, representantes da obra de Deus no Velho Testamento, representantes de Moisés, porque a palavra diz assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles disserem, mas não façam conforme os seus atos, porque dizem e não praticam. Então Jesus começa ali a repreendê-los e mostrar que eles estavam fora do plano de Deus. E num determinado momento, Jesus disse, referindo-os a eles, Israel, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, ou ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Outra profecia da rejeição de Israel. Israel seria rejeitado. Lembrando aqui que quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, quando Jesus saiu do templo com os discípulos, em determinado momento, os discípulos mostraram a estrutura do templo e ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado, porque eles estavam no templo. Aqui tem o primeiro templo foi de Salomão. Salomão edificou o primeiro templo. O segundo foi depois da volta do cativeiro babilônico, edificado por Zorobabel. E o terceiro templo seria esse. Mas, na época antecedente a Jesus, o rei Herodes fez uma reforma completa no templo. Também se chama do terceiro templo. Mas, na verdade, o templo não foi destruído nessa ocasião. Foi só reformado, mesmo que foi uma reforma muito profunda, até com a aceitação dos próprios judeus, não é? Mas o primeiro templo foi destruído e esse seria o templo da época ainda de Zorobabel, que seria destruído mais adiante. Só fizemos essa menção aqui. Muito bem. Quando Jesus estava ainda no sermão profético é Mateus 24, o sermão profético ele fala sobre os sinais da sua volta, que ele havia dito aos discípulos, os discípulos sabiam, porque os discípulos perguntaram,
quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus tinha falado que ele iria voltar, que ele iria para o Pai e iria voltar para buscar os seus servos. E sabiam da volta de Jesus. E todo o sermão profético dizia respeito à sua volta. No contexto dos sinais da sua volta, ele proferiu a parábola da figueira. Ele disse: ouvi a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, olha só, quando Israel observa que os ramos da figueira estão tenros e brotando folhas, eles têm um perfeito entendimento, eles discernem esse tempo, porque é nesse tempo que o verão está próximo. E o Senhor Jesus diz que quando nós virmos que a figueira vai brotar, estiver brotando, nós vamos dizer o que é isso. Nós também precisamos discernir esse tempo para entender que a volta de Jesus está às portas. O que é a figueira brotar? É um processo, não é um ato só. É Israel. É uma outra tela. Mais adiante, que aqui é só explicação. Mas pode deixar aqui. Então, o que significa figueira brotar? É um processo. Israel voltar para a terra, porque nós vamos ver que Israel foi tirado da terra e a terra passou a outras mãos. Nesses quase 2000 anos. Israel, a cidade foi destruída. Israel, a terra foi tomada por outros povos. Então, o primeiro sinal é Israel voltar para a terra. O segundo sinal é tomar posse da cidade velha de Jerusalém, que é a cidade profética, a cidade de Davi. E o terceiro sinal é reconstruir o templo. Tem detalhes nisso, mas vamos ficar por aqui. Então, aqui está, então, no momento oportuno, o plano de Deus através dos séculos. Cada bola dessa aqui representa 1000 anos. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos, falando mais rápido que todos conhecem. E de Jesus até o arrebatamento, também 2000 anos em números arredondados, do dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. De Adão a Abraão estão as raízes de Israel. De Abraão a Jesus, Israel, observe no mapa, até uma seta apontando, né? Aqui está Israel, a figueira cheia de folhas e de frutos, representando Israel com vida espiritual. Jesus vem, Israel é rejeitado, a figueira seca, conforme o Senhor disse. Nunca mais nessa fruto de ti a figueira secou-se imediatamente. O que representa a figueira secar? Representa que Israel saiu do plano profético de Deus. Deixou de representar o povo de Deus. Agora, depois de Jesus, homem, do acordo que ele fez, quem representa o povo de Deus é a igreja. Ou seja, a igreja está no plano profético de Deus. Próximo ao arrebatamento, momentos antes do arrebatamento, a figueira brota. O que é a figueira brotar? Israel começa o processo, né? Até a plenitude. O processo inicia com Israel voltando para a sua terra. Então aqui está um raminho da figueira, mostrando que a figueira brotou. Ou seja, os sinais da volta de Jesus começaram a se cumprir. A figueira brotou. Então agora, estava no programa falar mais alguma coisa, mas procuramos falar de forma mais detalhada para o melhor entendimento. E nós vamos simplificar agora para o fechamento da nossa palavra, deixando o restante para um outro momento. Mas o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi cercada e Tito
exterminou Israel da face da terra. Algumas famílias destruiu a cidade, destruiu o templo, a cidade, como Jesus havia predito. E o que sobrou do povo de Israel, algumas famílias, elas fugiram para os 4 cantos da terra, passagem esta que passou a história com o nome de a diáspora, ou a dispersão de Israel. E não se teve mais notícia de retorno à terra. Agora, fazendo uma grande simplificação, tem muito detalhe nesse meio. Somente em 1947, por uma votação da ONU, Israel teve acesso à terra e voltou à terra. A ONU votou no papel. Organização das Nações Unidas. Esses acontecimentos e profecia, eu dei um salto sobre isso. Nem falei a respeito disso. Mas, então, Israel, um grupo volta. A grande parte de Israel está espalhada ainda pelo mundo. Mas Israel, a figueira brotou no ato da ONU, um ato só, assinado no papel. Aí o profeta Isaías diz, poderia nascer uma terra num só dia? Criaria eu e não geraria, mas Sião já está de parto, já está dando à luz a seus filhos. Então a figueira brota em 1947 ou 48, porque em 48 o primeiro-ministro promulgou o ato da ONU, criando o Estado de Israel. Jerusalém só foi conquistada 20 anos depois, na Guerra dos 6 Dias. Eles entraram com alegria muito grande em Jerusalém por conhecer toda a história. Então, 2 sinais cumpriram. Israel voltou para a terra e conquistou a Cidade Velha. Só falta conquistar o lugar do templo. Agora eu vou pedir para colocar uma figura aqui de Jerusalém que mostra a esplanada das mesquitas. Aqui está a esplanada das mesquitas. Exatamente no lugar do templo tem construída uma mesquita muçulmana. Nós falamos aqui que a terra de Israel passou à mão de outros povos. E eles construíram no lugar do templo uma mesquita muçulmana que impede que Israel construa o templo. E só falta este sinal para a volta de Jesus. Agora tem um detalhe. Na hora que eles construíram assim, então aqui está o Muro das Lamentações, onde Israel encosta o rosto ou o nariz, no muro, clamando a Deus para trazê-lo de volta. Para que se cumprisse uma profecia de Salomão, quando consagrou o primeiro templo, dizendo que se eles fossem levados cativos para outras terras, se eles se convertessem a Deus, se arrependessem, clamassem a Deus e orassem na direção do templo, que Deus ouvisse a sua oração. E agora eles estão aqui com o nariz encostado no muro, pedindo ao Senhor para trazê-los de volta para a sua terra. Agora, o que acontece? Na hora que construir o templo, eles vão começar a sacrificar animais. Sacrifício de animais é Velho Testamento, não é Novo Testamento. Então a igreja já foi tirada daqui. Então nós estamos entre o segundo e o terceiro sinal, aguardando a volta de Jesus, de olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Por isso que estudamos Israel. Porque Israel tem profecias que dizem respeito à volta de Jesus. Continuemos acompanhando, de olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético, aguardando a volta de Jesus, sabendo que o Rei está às portas. Pedimos a Deus que nos abençoe. Estaremos cantando mais um louvor ao nosso Deus. Sentir quando eu passar
Louvamos o nome do Senhor, estamos de olho em Israel, bíblico, não o Israel das guerras lá de hoje, da nação de hoje, mas aqueles que estão dentro da palavra de Deus, que detêm profecias em relação à volta do Senhor Jesus. A palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, orai por Israel, bíblico, pelo plano de Deus através dos séculos para as nossas vidas. Nós estamos encerrando o nosso culto, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, peço uma bênção ao Senhor nesse encerramento. Nosso Deus, queremos te bendizer, te louvar por mais esse momento de culto, momento precioso na tua presença, e pedimos que aplique a tua palavra ao coração de todos os teus servos que aguardam a volta de Jesus. Despeça-nos na tua presença, abençoando ainda todos os demais propósitos que estão colocados diante de ti. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora, para sempre. Amém. Nosso culto está encerrando. Queremos lembrar que quem estiver no exterior e precisar de uma oração, de um esclarecimento, tirar alguma dúvida, até de uma assistência, estamos à sua disposição. Pode ligar para o QR Code que está na tela agora. Se alguém teve alguma experiência neste culto, use o QR Code que está agora na tela e transmita a sua experiência. E pedimos que envie a sua experiência, que será motivo de edificação para nós. Se for em outro culto, identifique o outro culto. E por final, quem estiver no Brasil, pode usar o QR Code que está na tela agora, ou ligar para o 0800 707 3076. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.